Queridos irmãos, é uma alegria renovada estar novamente aqui com vocês para refletir acerca de temas da nossa querida doutrina espírita. Antes de entrarmos no tema proposto para hoje, eu peço que vocês elevem sua mente a Deus, esvaziem sua cabeça dos problemas mundanos e orem por toda a humanidade nesse momento difícil que atravessamos. Agradeçam a proteção a vocês, aos seus familiares, seus amigos, a todos os nossos irmãos de jornada. Deus está conosco. Ele nunca nos desampara. Então, estarmos vivos aqui, hoje, quando tantos irmãos já fizeram a passagem em função desta pandemia, é uma bênção. E devemos a cada dia agradecer e orar pela nossa proteção e dos nossos familiares e amigos, e por toda a humanidade. Assim seja. Meus irmãos, o tema que me foi proposto hoje é bem atual, frente ao momento que estamos vivendo. Angústia e ansiedade. Quem de nós já não passou, já não teve momentos de angústia, de ansiedade, talvez até de síndrome do pânico? Estes desequilíbrios do nosso espírito que afetam o nosso corpo físico. Porque somos um ser integral. E a medicina começa a entender isso. Então, todas as doenças são psicossomáticas. Elas atingem primeiro o nosso espírito, que se reflete no nosso perispírito e, por consequência, o nosso perispírito, que é o campo de ligação entre a matéria e o espírito, no nosso corpo físico. E o que a gente pode entender por angústia? Qual a diferença entre angústia e ansiedade? A angústia é normalmente um sentimento profundo de tristeza, de um vazio existencial, de um temor ou medo, se vocês quiserem chamar assim, do nada. A pessoa está angustiada e muitas vezes não sabe nem explicar o porquê que está naquele estado profundo de tristeza, de prostração. Então, isto é a angústia, um medo vago do indeterminado, sem um objeto real ou atual. É um medo intempestivo que de repente nos sufoca e quando percebemos nós estamos ali naquele cantinho sentado, angustiados. Psicologicamente, a angústia diz respeito ao futuro, à expectativa. E é isso que torna difícil vencê-la. Por que ficarmos angustiados sem mesmo saber por que sentimos aquilo?
com relação a alguma coisa que ainda não aconteceu e que não sabemos se vai acontecer. E filosoficamente é, como eu disse antes, a angústia, o sentimento do nada, do nada. Ela domina toda a temática da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre e outros contemporâneos seus. Por quê? As pessoas se angustiavam, não sabiam por que estão aqui, tinham medo da morte, não sabiam para onde vão, para muitos, depois da morte não tinha nada, e isto era um motivo de angústia, de tristeza profunda, sem saber, sem poder visualizar o que vai acontecer no futuro. Então as pessoas ficavam angustiadas. E para a medicina, a angústia está associada também à ansiedade, à depressão, devido às pressões do mundo moderno. Mas angústia é um sentimento de tristeza profunda, uma tristeza vaga, que muitas vezes um aperto no coração, no peito, e a gente não sabe nem por que está angustiado. E eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Enquanto que a ansiedade é mais sob o ponto de vista psicológico. Enquanto a angústia está associada à filosofia existencialista, a ansiedade está mais ligada a problemas do nosso psiquismo. Mas tanto a angústia, quando não lidamos bem com ela, quanto a ansiedade, ou até mesmo sua forma mais violenta, mais agressiva, que é a síndrome do pânico, todas podem ser tratadas, podem ser vencidas, superadas, quando não conseguimos, por nós mesmos, superar essa dificuldade, nós precisamos buscar ajuda na ciência, na medicina moderna, que tem medicamentos, terapeutas, especialistas em lidar principalmente com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Mas o que é a... Por que nos sentimos angustiados? Por que nós nos sentimos ansiosos? Segundo o Mestre Jesus, quando nos sentimos assim, é porque nos falta a confiança em si mesmos ou no Pai. Precisamos acreditar em nós, nos amarmos, sabermos que estamos aqui enfrentando inúmeros obstáculos, inúmeros desafios, como esse que enfrentamos agora, esse obstáculo coletivo que enfrentamos agora. Mas que tudo passa, tudo vai passar. Então, quando nos sentimos angustiados, tristes, vamos parar
refletir, fazer uma prece, como nos ensinou Jesus. Vamos orar, vamos nos comunicar com a espiritualidade superior, tanto quando nos sentimos angustiados, quando nos bate aquela tristeza sem saber o porquê que estamos tristes, como também quando nos sentimos ansiosos. A ansiedade tem fatores que nos afetam fisicamente. Quando estamos ansiosos, ou com a síndrome do pânico, mas na ansiedade esses fatores já estão presentes. Nós temos um medo irracional de uma coisa que pode acontecer, ou que imaginamos que vai acontecer. Nós ficamos, muitas vezes, suando frio, ou com o coração batendo de uma forma mais acelerada, com aquele medo de alguma coisa, um medo irracional de alguma coisa. Então, isso é mais do nosso psiquismo. Mas, como eu disse agora mesmo, quando nos sentirmos angustiados, tristes, sem saber o motivo, quando nos sentirmos ansiosos, com aquela ansiedade, aquele pavor de alguma coisa, vamos reequilibrar o nosso espírito. Sabendo que, segundo Joana de Ângeles, a ansiedade é a inquietude do espírito. Então vamos acalmar o nosso espírito. E como nós podemos fazer isso? Qual a melhor forma de acalmar o nosso espírito, de nos reequilibrarmos o emocional, o nosso psiquismo, se não através da oração. Da oração que nasce no coração. Da oração profunda, da comunicação com os espíritos de luz, com Jesus, com o Pai. Toda vez que nos sentirmos assim, e eu tenho certeza que já aconteceu com todos vocês, comigo também, vamos parar, não vamos deixar que isso nos controle. Nós temos que assumir o controle sobre a nossa existência, sobre o nosso psiquismo. Nós somos deuses. Temos a força, o poder de nos equilibrarmos. Então, quando nos sentirmos desequilibrados emocionalmente, psiquicamente, primeira coisa, a oração sincera, a comunicação com a espiritualidade, a fé. A fé é fundamental, porque não adianta orarmos se não tivermos fé e não acreditarmos naquilo. Pensamentos otimistas. Nós estamos aqui nesta abençoada encarnação porque Deus assim nos permitiu. Nós somos seres de luz. Somos abençoados e devemos sempre agradecer.
Então, quando isso acontecer, esses desequilíbrios psíquicos, essa angústia, essa ansiedade nos assaltar, vamos pensar em coisas positivas, em coisas boas. Vamos ter a certeza que somos trabalhadores da luz, que estamos aqui para evoluir, para ajudar o nosso próximo, para amar o nosso semelhante, para respeitar o próximo, para amar e respeitar a natureza e todos os nossos irmãos menores dos reinos denominados inferiores. Então não temos motivos para nos deixar abater por angústia, por ansiedade. Eu repito que sei que todos vocês que estão me ouvindo, e eu próprio, já enfrentei situações semelhantes. Mas a melhor receita nestes momentos é a oração sincera, o Pai Nosso, uma Ave Maria, a fé, os pensamentos positivos. Pensem que todos nós estamos aqui porque somos trabalhadores da luz. Nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados por espíritos que nos querem bem, desde que, ressalto, os nossos pensamentos sejam sempre equilibrados, positivos, para atrairmos espíritos de luz, espíritos que querem nos ajudar, nos querem bem e que nos amam. Porque todos nós sabemos, que somos estudantes da doutrina espírita, que quando estamos em desequilíbrio, quando desejamos o mal, quando agimos com o mal no coração, nós sintonizamos com aqueles espíritos também que são do mesmo nível em que estamos sintonizados. Então, como eu sei que estou falando para pessoas que têm amor no coração, que vieram aqui com a missão de evoluir, de progredir espiritualmente, de não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, de aproveitar ao máximo esta encarnação, eu sei que todas as vezes que nós, que também estamos sujeitos a estes momentos de tristeza, de ansiedade, às vezes até de síndrome do pânico, devemos parar, refletir, raciocinar e assumir o comando da nossa existência, do nosso espírito. Não deixar que estes distúrbios nos dominem. Nós temos o controle sobre isso. Nós podemos ter o controle. Basta orar, termos muita fé e acreditarmos no amanhã melhor. Sabemos que somos espíritos imortais. Temos plena consciência que estamos no mundo de provas e expiações, onde tantas energias nefastas, negativas, nos envolvem. Por isso precisamos dessa couraça de amor, de sintonia com os espíritos superiores, para nos protegermos de qualquer assédio de forças negativas, de espíritos negativos que queiram nos abater e nos desviar do caminho que devemos e viemos aqui seguir. O caminho do amor, o caminho da evolução espiritual,
do amai-vos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, assim como Deus nos ama e não desampara nenhum dos seus filhos. Mahatma Gandhi, a respeito da prece, que é o primeiro instrumento que eu indico, ferramenta que eu indico nesses casos de angústia, de ansiedade e outros distúrbios psíquicos. Mahatma Gandhi disse que a prece é a chave da manhã e a tranca da noite. E voltando a citar Joana de Ângeles, ela diz que a oração é o alimento da alma, assim como o pão é o alimento do corpo. Então ela diz, ore com a mesma frequência com que se alimenta. E ela está certa, meus irmãos. Não existe receita melhor. Ore com a mesma frequência com que se alimenta. A oração é o alimento da alma, enquanto o pão é o alimento do corpo. O que ela quer dizer com isso? Estejamos sempre, em qualquer momento do nosso dia, mesmo fazendo atividades profissionais, familiares, estejamos sempre sintonizados com a espiritualidade superior, com os espíritos de luz, estejamos sempre com a energia do amor, do respeito, da compaixão, da solidariedade. É isto que faz o homem de bem. É por isso que estamos aqui. E nenhuma prece feita com sinceridade, isso já nos lembrava o nosso querido Chico, nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes nós podemos achar que fizemos uma prece, que somos merecedores e que aquilo que pedimos está demorando e ainda não veio. Meus irmãos, tudo vem no tempo certo. Muitas vezes, aquilo que pedimos para nós ou para uma pessoa querida, Deus não responde imediatamente ou não vem, não atende aquele nosso pedido de forma imediata, porque não é o momento adequado. Mas aquele pedido do coração, aquela oração que fizemos em benefício de alguém vivo ou que está já na pátria espiritual, sempre é ouvida e a resposta virá no momento certo, no momento adequado. Então, queridos irmãos, não vos deixeis abater por angústia, por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico. Se não se sentirem capazes de, com as fórmulas, com as ferramentas que eu dei para vocês, que eu falei para vocês aqui nessa breve exposição, resolverem esses problemas, procurem ajuda especializada. A medicina está muito adiantada no tratamento dos distúrbios psíquicos. Mas, no momento que vocês se sentirem em condições de superar essas questões por si mesmos, não vai haver nem necessidade de recorrer ao especialista. Basta parar, meditar, refletir e orar, oração sincera, com muita fé e sabendo que somos espíritos
imortais, que estamos aqui para amar, para evoluir. E que tudo passa. Isso também é muito importante. Não há sofrimento, não há obstáculo, por mais que possamos considerá-lo intransponível, que não possamos, que não vai desaparecer. Deus não dá nenhuma cruz mais pesada do que possamos carregar. Tudo são ensinamentos que necessitamos neste mundo de provas e expiações. Senão, não estaríamos aqui, estaríamos em mundos felizes, ditosos e felizes, até mundos celestes, né? Porque mesmo no mundo regenerado, para o qual estamos nessa fase de transição, ainda vamos enfrentar provações, obstáculos, dificuldades, vamos ter ainda o mal, não nos níveis que temos atualmente, mas ainda teremos obstáculos, desafios a vencer, provações a superar. Mas nós que somos abençoados pelo conhecimento da doutrina espírita de Allan Kardec, que nada mais é que os ensinamentos, o que é o Evangelho de Jesus, que nós ainda temos dificuldade de praticar. Mas nós que somos abençoados com o estudo e o conhecimento dessa doutrina, estamos capacitados para superar estes desafios, este tema que eu coloquei hoje para vocês. Estamos capacitados para não ficarmos angustiados, não nos deixarmos dominar pela ansiedade e outros distúrbios psíquicos. Somos fortes o suficiente para ter o controle da nossa vida e assumirmos que o nosso espírito, a saúde do nosso espírito, nós fazemos com os pensamentos positivos, com os pensamentos bons, com o otimismo, com a prática do amor e da caridade ao nosso semelhante. Esta é a mensagem que eu passo hoje aqui para vocês, com muita alegria no coração, porque sei que vocês têm capacidade para entender o que eu falei aqui. E mais do que isso, se algum de vocês estiver no momento, diante de todas as dificuldades que o mundo vive atualmente, enfrentando uma situação dessas, tenham a certeza de que vocês estão capacitados a vencer estes desafios, estes obstáculos, estes pequenos distúrbios do nosso psiquismo. Muito obrigado a todos os irmãos. Que Deus os ilumine hoje e sempre e Jesus nos abençoe. E agradeçamos sempre pela nossa abençoada encarnação. Todo dia, toda hora, estejamos sempre sintonizados com os espíritos de luz, com amor por todos os nossos irmãos. Um maravilhoso 2021 para todos nós. Que assim seja.